Estamos de volta ao nosso canal. Estamos aqui mais uma vez com o propósito, com o objetivo de abençoar você que tem nos prestigiado sempre, assistindo às nossas mensagens e retransmitindo elas para outras pessoas. Porque assim como nosso objetivo é abençoar sua vida, que assiste às nossas mensagens, a nossa oração, o nosso desejo é que você também retransmita essa mensagem para outras pessoas, para que seja multiplicado o amor de Deus. E nesta oportunidade eu quero conversar sobre um assunto que está registrado em um livro da Bíblia, no Novo Testamento. Livro este chamado Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. E nesse texto eu quero compartilhar algo em forma de pergunta para você e para mim também. O que precisamos para depender de Deus? Grave bem essa pergunta. O que precisamos para depender de Deus? O texto nos diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Preste bastante atenção a partir agora do versículo 7 até o 10, que é esse que eu quero enfatizar a nossa mensagem. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes orei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Deus me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olhando para esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, num diálogo com Deus, e Deus fala para ele que a graça dele bastava para Paulo, e diante do tema que eu sugeri, o que precisamos para depender de Deus, é isso que eu quero compartilhar a partir deste momento. Diante do mundo em que estamos passando, que estamos vivendo com essa pandemia, que já vem se alastrando por quase 2 anos, ceifando vidas, deixando famílias órfãs, surge talvez no meu e no seu pensamento a pergunta: e agora, em quem confiar? Diante de tantas hipóteses, surge vacina, surge medicamentos, mas nada acontece e o vírus continua aí assolando vidas. Então, de repente, na minha cabeça e na sua pode surgir a pergunta: em quem confiar? Depender de quem? Será que também vou morrer desse vírus? E muitas outras perguntas surgem
assim como surgiram na cabeça de Paulo naquele momento lá. Esse e outros questionamentos. E aí levou Paulo a escrever esse texto. Depender de Deus. Como eu e você podemos depender de Deus? Olhando para esse texto. Paulo era um homem estudado, um fariseu, poderoso, respeitado por todos, temido pelos cristãos até o momento em que ele ainda era Saulo. Mas veja que mesmo ele, um homem para o seu tempo, culto, letrado, conhecedor das leis, de tudo, mas ele também teve esses questionamentos. Ele passou por tudo isso também. Em Filipenses 3, de 4 a 11, ele vai dizer: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E aí ele vai dizendo quem ele era: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo do Benjamim, hebreus dos hebreus, segundo a lei, era fariseu, zeloso pela lei. Então, ele, nesse texto de Filipenses 3, de 4 a 11, ele vai narrando quem ele era. E mesmo assim, ele passou por situações difíceis. O que eu quero compartilhar com isso? O que eu aprendo com isso? Que nem eu, nem você que estará assistindo essa mensagem estamos imunes de acontecer catástrofes, problemas, espinhos na carne na nossa vida. Então, qual era o segredo de Paulo? Por que ele não se abalava com as coisas ruins em sua vida? A resposta dele, e que eu aprendo e que quero compartilhar com você, é nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, e que eu enfatizei a partir do versículo 7 até o 10, mas também um outro texto de Paulo que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso está registrado numa outra carta de Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, assim como Paulo aprendeu a depender de Deus em tudo, eu quero destacar 4 lições, 4 situações nesse texto de 2 Coríntios que eu e você podemos aprender também sobre como depender de Deus. A primeira delas são os espinhos. Os espinhos nos levam a depender de Deus. Mas como assim? Espinhos são coisas que fura, sangra, machuca, causa dor. Como que os espinhos me levam a depender de Deus? O versículo 7 diz o seguinte: para que não me exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. As lutas que enfrentamos durante a vida são como os espinhos. Enquanto estivermos neste mundo, teremos que aprender a lidar com esses espinhos. Às vezes, nós nos ferimos por conta própria com esses espinhos. É quando nós desobedecemos a Deus, é quando nós cometemos pecado, é quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus. Então, nesse momento, os espinhos são causados por nós mesmos. Mas há momentos que Deus nos permite sermos feridos por Ele para nos disciplinar, para nos ensinar. E aí, diante disso, você pode perguntar: mas se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que nos machuquemos com os espinhos? Por que Ele permite que sintamos dor? A resposta é simples.
Ele prefere nos ver tristes, feridos pela dor dos espinhos, perto dele, na presença dele, do que sorrindo, sem dor, sem espinhos, mas longe da presença dele. Gênesis 3, 17 a 18 mostra o pecado como um espinho que entrou na humanidade. Lá em Gênesis 3, 17 a 18 vai dizer: E Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, desde lá do jardim do Éden, que Deus avisou para o homem, por causa do pecado, ele sentiria dor, ele seria muitas vezes espetado, vamos pensar assim, por conta do pecado. Mas Deus providenciou, através de Jesus Cristo, a salvação para mim e para você. Então, os espinhos que nos levam a depender de Deus, às vezes são pecados na nossa vida que nos ferem, que nos machucam. Mas às vezes é permissão de Deus para nos mantermos próximo a Ele. Por isso ele disse para Paulo: a minha graça te basta. A segunda coisa que eu aprendo a depender de Deus é a oração. Olha o que o versículo 8 nos ensina: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo orou 3 vezes por aquele espinho. Então, a oração nos leva a depender de Deus, porque é o meio, é o mecanismo que ficou para a nossa comunicação com Deus. Quando lemos a palavra, a Bíblia, Deus fala conosco. Quando oramos, falamos com Deus. Aí eu pergunto: Deus respondeu à oração de Paulo? Sim, ele respondeu. Ele sempre vai responder às nossas orações. Ele respondeu a de Paulo. A resposta dele foi: a minha graça te basta. Às vezes ele vai responder a minha e a sua oração com um sim, nos atendendo naquilo que estaremos pedindo. Outras vezes, ele vai responder com um não. Outras vezes ele vai falar: espere um momento. Mas é importante entendermos que mesmo a resposta dele, quando é não, é o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para a nossa vida. Um dos motivos pelos quais temos que enfrentar alguns espinhos e que nos leva à oração, nos mostra isso aprendendo com Jesus. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Isso está registrado em Lucas 22, versículo 41 e 43. É a oração de Jesus no jardim do Getsêmani, antes da sua crucificação. Era um momento que ele dependia de Deus, dependia do Pai. E ele foi orar. Então, o que a gente aprende com a oração? Que a oração nos leva a depender de Deus. E que a vontade dele prevalece, sempre. Se ele responde sim, ou se ele responde não, ou se ele fala espere nas nossas orações. Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Uma terceira coisa que me leva a depender de Deus é viver na graça. Como assim?
E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 9. Tudo o que precisamos é a graça de Deus na nossa vida, porque ela é suficiente, ela nos basta. A graça de Deus nos ajuda nos momentos da fraqueza. Quando você está fraco, o diabo quer que você se levante sozinho. Ele quer que você anule o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas se você se apoiar na graça de Deus, o nome de Jesus será exaltado e Satanás será derrotado. Então, uma terceira situação que me leva a depender de Deus é viver na graça de Jesus, sobre a graça de Jesus. Ou seja, não na minha vontade, não no meu querer, não naquilo que eu acho. Viva na graça, pela graça, através da graça de Jesus. E por último, o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Por isso sinto fraqueza nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco é que sou forte. Versículo 10. O amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Paulo sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade. O cristão deve ser assim. O cristão passa por lutas. Eu passo por lutas e você também. Passamos por problemas. Mas quando vivemos na graça de Deus, Deus nos supre. Deus nos atende. No amor de Cristo. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos sem faltar em coisa alguma. Tiago 1, de 2 a 4. Então, o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. E eu quero concluir essa palavra dizendo: espinhos, oração, graça e amor são 4 situações que nos levam a depender de Deus. Portanto, aprenda a conviver com os espinhos, pois ele vai nos levar à oração. E através da oração vamos alcançar a graça de Deus. E através da graça de Deus vamos aprender a amar ainda mais a Deus e ao nosso próximo. Percebe? Os espinhos nos levam à oração. Através da oração alcançamos a graça de Deus. Através da graça de Deus aprendemos a amar ainda mais a Deus e ao nosso próximo. Portanto, da próxima vez, ao invés de pedir a Deus para tirar os espinhos, agradeça por eles, pois talvez eles estão apenas te moldando para melhor servir a Deus. Talvez ainda assim surjam algumas perguntas, mas se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que nos machuquemos com os espinhos? Por que permite que sintamos dor? Será que Ele está respondendo às minhas orações? Essas perguntas, como ser humano, falho, carnal, sempre teremos. Mas Deus, Ele nos responde que deseja que eu e você creiamos e confiemos nele incondicionalmente. Portanto, aprenda a depender de Deus quando os espinhos vier. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos
e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, de 5 a 6. Como precisamos depender de Deus? O que precisamos para depender de Deus? Vocês vão observar que nas nossas mensagens no YouTube existe uma capa do vídeo que sempre eu posto lá uma imagem escrito: Jesus Cristo é a única esperança. Esse slogan é da campanha de missões nacionais neste ano de 2020. Ela já aconteceu em 1965 e também em 1993 e está se repetindo neste ano, porque precisamos depender de Deus, porque Jesus Cristo é a única esperança. A minha esperança, a sua esperança, a nossa vida de dependência de Deus está centrada em Jesus Cristo. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não tomou uma decisão de andar com Ele, andar na presença dEle, viver com Ele, obedecer a Ele, você tem essa oportunidade ainda hoje. E você pode fazer isso onde você estiver. Basta você orar, conversar com Deus, confessar os seus pecados, declarar uma entrega de vida a Ele, arrepender-se dos seus pecados e passar a ter uma vida de entrega total com Ele. Os espinhos vão continuar na sua vida, mas aí você terá a graça de Deus, como ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Que Deus possa abençoar a sua vida. E continuamos aqui, aguardando um contato, caso necessite, caso deseje aprender mais da palavra de Deus. Conte conosco, estamos prontos para te ajudar. Que Deus te abençoe e obrigado por nos prestigiar neste canal, ouvindo as nossas mensagens e compartilhando ela com outros. Deus te abençoe.